E aí, boa tarde, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma série de Evangelismo Inconformados, onde nós vamos falar hoje a respeito do evangelismo com moradores de rua. Então eu queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 18, versículo 35. Aí lá o texto diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Ele perguntou, disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então, irmãos, aqui eu vou falar sobre a proposta de Jesus de evangelismo com o mendigo. E aí ele era mendigo e cego. E aqui Jesus está passando, ele está indo para Jericó, ele está no meio da estrada, e no meio da estrada, então ele encontra, na beira do caminho estava um homem. Esse homem era mendigo e era homem cego ainda, ele tinha duas necessidades. Falamos na semana passada sobre evangelismo, que evangelismo é suprir a necessidade do necessitado, e evangelismo é também dar boas notícias. Então, aqui fala que o texto fala que o cara estava à beira do caminho. A beira do caminho representa um lugar de marginalização, da marginal. Então esse homem representava que a margem da sociedade, ele era um homem afastado, rejeitado pela sociedade. E muitos nós encontramos nos dias de hoje nessa mesma situação. São pessoas que estão à margem, que não estão de fato dentro da sociedade, trabalhando, vendo uma vida onde as pessoas têm um olhar comum com elas. Mas Jesus aqui ele vai parar para dar atenção para um marginalizado. Jesus vai então suprir duas necessidades que esse homem tinha. Primeiro, o texto vai dizer que esse homem era mendigo. E ao dizer que ele era mendigo, então ele estava vendo uma situação da marginalidade. E como que Jesus responde a esse problema? O texto não vai dizer, o texto vai dizer que Jesus parou, e o texto vai dizer também que os que seguiam a Jesus o repreendiam, dizendo para que ele ficasse quieto. Mas esse homem cheio de fé gritou ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus então não foi até o morador de rua, e Jesus também não pediu que o mendigo fosse até ele. Mas Jesus dá uma direção bem clara. Jesus diz assim, traz ele aqui para mim. Então Jesus pede para os seus discípulos, Jesus pede para os que seguiam ele, talvez os mesmos que o repreenderam, Jesus pediu para essas pessoas trazer aquele homem até onde ele estava. E Jesus ele estava no caminho, Jesus estava na sociedade, Jesus representava a sociedade no que diz respeito a pagar um imposto, no que diz respeito a um trabalhador, no que diz respeito a um homem comum da sociedade. Quando eu falo do comum, falo questão do olhar da sociedade em si, inserida mesmo em todas as áreas. E esse homem, então Jesus ele pede para que a igreja, para que os que seguiam ele trouxessem o morador de rua até ele. E isso então tira a pessoa da beira do caminho e faz com que a pessoa entre no caminho. Isso é uma proposta de inclusão social. Então Jesus então está nos dando uma direção que nós como Cristos, como homens em Cristo Jesus, parecidos com Jesus, o nosso papel diante do marginalizado, diante do mendigo, diante daquela pessoa que não tem uma oportunidade, o nosso papel é dar inclusão social para ela, é fazer com que ela volte ao sistema, volte a viver entre as pessoas de uma forma comum, trabalhando, tendo um lugar para morar, tendo um lugar para como comer e dando uma oportunidade para ela de voltar à sociedade. Mas esse cara também tinha uma necessidade, mas ele também tinha uma outra necessidade. A segunda necessidade é que esse homem era cego. E o interessante é que quando os discípulos de Jesus trazem ele, não vou dizer que é os discípulos, mas os que seguiam, mas aqueles caras, quando trouxeram aquele cara que era mendigo até Jesus, o texto vai dizer que Jesus pergunta para ele,
O que você quer que eu te faça? E normalmente quando nós vamos fazer um trabalho com moradores de rua, a gente já vai levando sopão, a gente já vai levando agasalho, a gente já vai levando as coisas. E Jesus vai nos dar ao contrário. Jesus vai perguntar para ele o que ele queria, o que ele quer que Jesus faça. E muitas vezes nós não temos esse olhar de humildade para chegar no morador de rua e perguntar: qual é a sua necessidade? O que você precisa? Nas caminhadas que eu tenho feito de evangelismo a moradores de rua, eu tenho encontrado tantas situações. Então, vários moradores de rua, cada um quer uma coisa diferente. Um está buscando um emprego, o outro está buscando um lugar para morar, o outro está buscando comer, o outro está buscando um dinheiro para voltar para a sua cidade, que a maioria é de outros lugares. Mas que a nossa proposta seja parecida com Jesus. Que nós possamos conversar com os moradores de rua e que nós possamos perguntar, quando for fazer uma ação coletiva como igreja, perguntar a eles: o que você quer que a gente faça? O que você está precisando? Um dos nossos ministérios aqui do Inconformados fizeram 2 ações aos moradores de rua e uma delas foi fazer um tropeiro com eles na praça, convidar os moradores de rua e comeram junto com eles. E uma outra ação foi que eles então levaram um carro com uma chapa e eles então fizeram macarrão na chapa para os moradores de rua, alugaram mesas e cadeiras e também arrumaram refrigerante, Fanta, Coca-Cola e levaram toda essa ação para as praças. Então eles fizeram um grande evangelismo com os moradores de rua e eles conseguiram que 3 pessoas voltassem à sociedade. Não que nós vamos abraçar todos os moradores de rua, mas que nós possamos dar esperança para eles. E também que nós possamos pegar na mão de alguns. Jesus pregou para a multidão, mas Jesus ele valorizou indivíduos. A multidão seguia Jesus nesse texto, mas Jesus para dar atenção para um morador de rua. Então o que eu peço, a direção que eu dou para vocês que estão querendo fazer algum trabalho com moradores de rua, que vocês possam fazer ações para atender muita gente, mas que essas ações também, que vocês nesses 50, 100 moradores de rua que vocês atenderem, que vocês possam pegar pelo menos um para dar continuidade ao trabalho, de perguntar para ele o que você precisa, se às vezes seja levar para uma hospedaria. Talvez vocês façam uma vaquinha entre o grupo e ali vocês buscam ajudar uma pessoa, buscar um emprego para alguém, poder fazer essas ações relevantes, mas sempre apresentando Jesus Cristo para elas, sempre trazendo a exposição da palavra de Deus a esses corações, porque o que salva é a exposição da palavra, é Jesus entrar na vida delas, é elas então entenderem quem é Jesus e que essas ações que vocês forem realizar, que Jesus seja apresentado de uma forma amorosa, de uma oportunidade para eles, nunca obrigado, mas que o nosso papel seja amar as pessoas, tanto no corpo físico, tanto na alma, tanto no espírito. Que esse seja o evangelismo integral a esses corações. Jesus então, ele supriu 2 necessidades. Jesus supriu a primeira necessidade, que era, esse cara estava à margem da sociedade, era um mendigo pedindo esmola. Jesus então o convida para voltar à sociedade. Jesus então chama ele e ali acontece uma inclusão social com a ajuda dos seguidores de Jesus. Jesus pede que tragam o morador de rua até ele. Então o morador de rua não vai conseguir voltar à sociedade por conta própria. Jesus nos dá a direção da igreja ir lá e fazer inclusão social com esse rapaz, com uma pessoa. E também Jesus também pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E aquele cara responde: eu quero ver Jesus. E era tão nítido, mas Jesus perguntou para nos ensinar também, que nós devemos perguntar para um morador de rua: o que você quer que eu te faça? O que você precisa? Aquele homem respondeu que ele queria ver. E o fato é que Jesus então cura os olhos daquele cara, que aquele homem recupera a visão. E o interessante é que logo esse homem recuperar a visão, as pessoas que estavam em volta deram glória a Deus por esse ato. Deus saiu dali glorificado por causa daquela ação. Então muitas vezes o trabalho que você vai fazer com muitos moradores de rua é bênção. Você vai poder alimentar muita gente, dar agasalho para muita gente. Mas que ao fazer o trabalho vocês façam pelo menos uma pessoa, para que uma pessoa dê fruto, para que uma pessoa dê continuidade ao dia seguinte, para que uma pessoa possa testemunhar que o evangelho entrou na vida dela, que uma pessoa vocês abracem a vida dela e façam dela um discípulo verdadeiro daquele projeto.
E aquela pessoa vai ser responsável de pregar para tantas outras depois. Foi isso que Jesus fez. Jesus pregou para um rapaz, e esse rapaz foi testemunha de Deus para tantos outros, que com certeza ele deve ter encontrado no caminho. Esse homem talvez, depois que ele teve encontro com Jesus, ele deve ter encontrado outros à margem do caminho, que também existiam muitos. E com certeza ele deve ter anunciado Jesus para aqueles rapazes. Com certeza ele foi o discípulo de Jesus que propagou o evangelho para tantos outros, dizendo: ei, um dia Jesus me alcançou, eu estava nessa posição, mas Jesus hoje ele quer encontrar com você. E que nós possamos fazer esse trabalho de amor ao próximo. Que nós possamos então ser parecidos com Jesus, aonde nós possamos trazer o alimento físico, onde nós possamos trazer o alimento na alma, nas emoções, que é a motivação, que é a questão de uma oportunidade de emprego para um rapaz que precisa, mas é também o alimento da palavra, é a oração, é poder pegar esse cara pela mão e falar: eu quero andar 2 milhas com vocês. Se o seu ministério tem 10 pessoas, faça esse trabalho, tem 20, tem 30, não importa, mas o número de pessoas que tiverem, ainda que vocês façam uma ação para atender muitas pessoas, mas que pelo menos uma pessoa possa ser transformada. Eu posso trazer aqui para vocês o relato do Renato. O Renato foi um testemunho do macarrão na chapa que nós fizemos. E o Renato, eu consegui uma casa de recuperação para ele, que ele estava precisando e estava preso no alcoolismo. E o Renato então foi para essa casa. E o Renato então, ele ficou ali 3 meses, ele era marceneiro. E nós conseguimos então arrumar um emprego para o Renato numa marcenaria grande aqui em Belo Horizonte. E ele começou a trabalhar nessa marcenaria, hoje já tem 9 meses, ele se tornou o gerente da marcenaria. E a esposa dele, que tinha terminado com ele, voltou para ele. E ele voltou a morar com essa mesma família, com a sua esposa, com suas 2 filhas de 8 anos de idade. E ali eles estão com a família de novo renovada, e o Renato está na palavra de Deus. O Renato hoje ele é faminto pela palavra do Senhor, e ele tem pregado do que Jesus tem feito. Então eu quero deixar esse recado para vocês, que vale a pena. Nós ali naquele dia do macarrão na chapa, do tropeiro, nós atendemos mais de 50 moradores de rua. Alimentamos, damos atenção, conversamos com vários. Mas o Inconformados naquelas ações pegou uma pessoa ou 3, que era o que a gente tinha condições de ajudar de uma maneira maior. Que esse seja o recado de hoje. O evangelismo com moradores de rua. Então que você possa fazer ações que sejam relevantes. Que a gente possa fazer impactos para a multidão. Mas que nós possamos se importar de fato, amar pelo menos um, dar continuidade para um, para que esse um possa dar glórias a Deus pelo testemunho do que ele fez, da continuidade no trabalho dele. Aquela multidão deu glórias a Deus por causa de uma pessoa. Então que nós possamos multiplicar esse projeto. Evangelismo com moradores de rua. Essa é uma dica, Lucas 18, do 35 ao 43. Que você possa ler, que Deus possa te edificar e que a gente possa aprender ainda mais. Evangelize, crie oportunidades para as pessoas que não têm, junte um grupo, faça uma ação, faz o sopão, faz o agasalho, vá aos moradores de rua. Hoje tem mais de 4.000 moradores de rua em Belo Horizonte, ou na sua cidade, procura saber quantos moradores de rua que tem, vá para um lugar, eles não mordem, mas eles precisam de ser aceitos na sociedade. Aos meus 16 anos eu fiquei 1 ano sendo amigo de moradores de rua. 5 moradores de rua, me tornei amigo deles durante 1 ano. E ali Jesus então despertou o meu chamado. E aquilo mudou a minha vida porque eu andei com aqueles caras e foi algo tão maravilhoso a experiência que eu tive com eles. E que você possa fazer isso. Que você possa caminhar. Que ao atender muita gente vocês possam escolher pelo menos uma para caminhar com ela. Que Deus abençoe vocês. O Seminário Inconformados está à disposição, vai começar agora na sexta-feira. Então você pode fazer sua inscrição também, manda um e-mail para nós, ou leva o Seminário Inconformados para a sua igreja, para a sua cidade. O nosso e-mail é seminarioinconformados@hotmail.com. Ou senão você pode ligar no telefone 31 9415 9333. Ou você pode também curtir a nossa página na fanpage, no Facebook, Seminário Inconformados Oficial. Que Deus abençoe vocês, estamos juntos e é de Deus. Abraço.